Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você já teve raiva de você mesmo? Sabe quando você grava um vídeo para postar numa rede social e na hora de editar percebe que fala que nem um zumbi, parece uma pessoa sem emoção nenhuma e tem certeza que ninguém vai prestar atenção em você falando dessa forma? Nesses casos, o que a gente precisa realmente é melhorar a nossa oratória. Não adianta nada você ter um excelente conteúdo e não conseguir envolver as pessoas na hora que você precisa falar. E isso vale para diferentes cenários. Vale para as redes sociais, quando você quer gravar um vídeo. Isso vale na hora que você está palestrando em algum lugar. Ou até mesmo quando você está falando individualmente com uma pessoa. A forma como você externaliza as palavras pode fazer toda a diferença nas pessoas prestarem atenção em você ou não, na forma como elas compreendem a sua mensagem. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero passar para você 4 passos muito simples que você pode começar a aplicar a partir de amanhã. Você vai entender quais são os 4 passos iniciais para você conseguir melhorar a tua oratória. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E pode ter certeza que não é desde sempre que eu falo bem dessa forma. Existe muito treino, você tem que perceber aquilo que funciona e o que não funciona. Você tem que ter consciência da forma como você se comunica no momento que você liga uma câmera. E ao longo do tempo, quanto mais você consegue despertar essa consciência, mais natural isso vai ficando. E a primeira coisa que você precisa prestar atenção é no volume da tua voz e no ritmo da tua fala. Entenda que falar é como se você estivesse dirigindo um carro. Você não vai acelerar o tempo todo e você também não vai andar a 20 por hora o tempo todo. Essa variação é o que torna a tua fala mais interessante para as pessoas e você também consegue passar um pouco de emoção quando você controla esse teu ritmo. Então, um bom treino para você começar a perceber as tuas falhas ou as coisas que você tem de positivo é pegar um vídeo antigo seu que você já gravou ou, se você não tem ainda, gravar algo que tem a ver com o teu trabalho e depois fazer uma análise a partir de tudo que eu vou te passar aqui. E a primeira coisa que eu quero que você perceba é se quando você está passando as informações, você tem um ritmo muito acelerado. Isso não é uma coisa boa, porque pode passar ali a ideia de que você é uma pessoa muito afobada. E você está afobado por quê? Ou porque você está nervoso, ou porque você não está preparado. Claro que você não precisa se comunicar que nem o Flecha, sabe? Daquele filme lá do Zootopia, que o cara trabalha tipo, no Detran, e ele fala super devagar, pausado demais. Isso também é irritante, não me entenda mal. Mas falar de forma acelerada o tempo todo não é um ponto positivo. Então, se você percebe que isso é algo que você pratica, tem que começar a tomar cuidado. O segundo ponto é você sempre variar o tom da sua voz, porque senão fica realmente monótono. Eu não vou falar sempre no mesmo tom com as pessoas sem variar. Por quê? Porque existem informações que eu preciso passar emoção. E a emoção vem a partir da variação do tom. Então, se eu tenho algo muito importante e eu quero que as pessoas realmente se toquem que aquilo é importante, eu vou falar alto. E aqui eu passo emoção. Mas se eu falar alto o tempo todo, parece que eu estou brigando com elas. Então, existem momentos que você vai falar mais calmo. Você vai falar num tom mais baixo. E talvez essas informações elas não são tão importantes quanto aquelas que você falou primeiro. Isso aqui você precisa prestar atenção. E essa variação faz com que o cérebro das pessoas sempre trabalhe num modo de alerta. Sabe o sinal amarelo que acende ali no semáforo? É isso que eu quero causar na cabeça das pessoas. Se eu falo sempre no mesmo tom, ao longo do tempo o nível de atenção vai baixando. Mas essa variação diz de forma involuntária para o cérebro das pessoas que algumas informações são mais importantes do que outra, e a variação constante mantém o nível de atenção sempre em alta. Portanto, quando você estiver planejando a tua fala, sempre pense que os momentos que eu vou falar mais devagar vão ser os momentos mais importantes, porque eu quero que realmente aquilo
funcione como se fosse um marca-texto na cabeça das pessoas. E as informações que são complementares, aí eu posso acelerar um pouco mais o meu ritmo. Então, imagina que eu tenho essa fala aqui. Sem trabalhar volume e ritmo, eu falaria da seguinte forma: você pode aprender a se comunicar melhor, mas se quiser ser respeitado, você precisa aplicar. Como seria um planejamento para mudar o meu tom e o meu ritmo de fala? A primeira coisa é identificar quais são as palavras-chave. Isso depende muito ali do que você quer passar de mensagem. Então, por exemplo, eu vou identificar que se quiser ser respeitado é algo muito importante. Então, isso eu já vou deixar destacado no meu planejamento. E aí você pode trabalhar de duas formas: ou mentalmente, se você não é uma pessoa que tem um roteiro para seguir, ou se você escreveu o que você vai falar no teu discurso, aí você pode pegar ali um marca-texto, por exemplo, ou no computador, deixar em itálico para lembrar esses momentos-chave. No começo, a gente não tem tanto domínio da nossa voz, então eu sempre recomendo que você grave aquilo que você está falando para perceber se você realmente não está muito num tom único, se você está fazendo a variação ou não. Se você deixar para testar somente na hora da entrega, somente quando você estiver, por exemplo, palestrando em um lugar, existe a grande chance de que você ainda não tenha tanta consciência que está fazendo esse tipo de erro. E eu quero que você sempre lembre do volume da sua voz da seguinte forma: eu vou usar um volume mais alto para quando eu quero passar uma emoção específica, eu quero mostrar que a informação é importante, e eu uso um tom mais baixo quando eu quero me conectar com as pessoas, quando eu quero trazer proximidade. Então eu falaria a frase da seguinte forma: você pode aprender a se comunicar melhor, mas se quiser ser respeitado, você precisa se aplicar. E óbvio que eu fiz isso numa frase só, mas a ideia é que você consiga fazer todo esse esquema de variar o tom de voz, de criar conexão, de passar mais emoção durante toda a sua fala. Um segundo ponto é a gente sempre dar ênfase nas palavras-chave. Então, realmente, isso é como se fosse um marca-texto da tua fala. Muitas vezes, quando eu estou passando uma informação, a minha audiência não sabe o que é mais ou menos importante. Então, eu direciono isso através dessa entonação, dizendo que isso é importante. Viu só como passei um marca-texto na palavra isso? Então, essas palavras-chave, elas sempre vão ser a ideia central daquela tua informação. E isso você vai saber através do seu planejamento de fala. E o destaque eu vou dar com pausa, junto com essa entonação de voz. Agora, toma cuidado para não exagerar, porque um erro muito comum é eu fazer isso o tempo todo. E aí, você parece algo caricato, parece uma apresentação de teatro, e não é isso que a gente quer ter de resultado. Eu quero que minha fala seja a mais natural possível. Lembre-se que, claro, quando eu estou falando com uma pessoa no trabalho, eu estou no meu modo de trabalho. Não é a mesma forma que eu falo com os meus amigos, por exemplo, quando eu estou numa mesa de bar. Mas eu tenho que ser o André profissional. Eu não posso ser o André caricato, eu não posso ser o André teatral. Isso cria uma desconexão, porque não parece que eu estou falando com uma pessoa, parece que eu estou falando ali com um personagem. Então, imagina a seguinte frase que a gente tem aqui: você precisa mostrar o seu valor agora. Como faria o planejamento? Primeira coisa é eu selecionar quais palavras eu quero colocar ênfase. Eu vou pensar de 1 a 3 palavras por frase. Como eu tenho uma frase curta aqui, a gente vai pensar em uma palavra só. Quando eu falar a informação, eu vou pausar antes e depois da palavra. Claro que você não vai pausar por vários segundos. É uma pequena pausa, simplesmente para a pessoa entender que aquela palavra é importante. Eu vou aqui mudar levemente o meu tom, para não ficar um monotom. Você sempre na palavra que está destacada, você vai subir o tom naquela palavra. E a ideia é que eu utilize junto a linguagem corporal, fazendo algum tipo de gesto, mostrando que aquela informação é importante. E claro que, muitas vezes, dependendo da palavra que eu escolho para destacar, eu consigo até mesmo mudar um pouco o sentido da frase. Se eu coloco, por exemplo, que o destaque vai estar na palavra precisa, eu falaria: você precisa mostrar o teu valor agora. Se eu colocasse o ênfase na palavra valor, talvez o entendimento seria um pouquinho diferente. Você precisa mostrar o teu valor agora. Olha como eu estou passando duas mensagens distintas. E se eu não tivesse dado esse destaque na frase e simplesmente tivesse falado você precisa mostrar o seu valor agora, a minha audiência provavelmente não teria o mesmo entendimento, não teria entendido o peso da mensagem. Um terceiro ponto é sempre utilizar ao meu favor o que eu chamo de pausas estratégicas. Quando você estiver falando, não corra. Correr na informação, falar rápido demais, pode, claro, deixar a tua cabeça confusa, você pode se perder nas informações que está passando,
mas também você pode passar a sensação de despreparo, de nervosismo. Então, pausar, falar dessa forma estratégica, passa uma sensação de preparo, passa a ideia de autoridade. E quando que eu posso usar pausa no meu discurso? Um primeiro ponto que a gente pode utilizar a pausa é para fazer as pessoas pensarem. Sabe aquela pergunta que eu não quero que ninguém responda, mas eu quero que elas respondam na mente? Então eu estou ali no meu discurso e eu pergunto: você realmente sabe comunicar o teu valor? Eu quero que você pense agora no teu dia a dia se você realmente está fazendo isso. Eu dou essa pausa para a pessoa ter tempo de respirar, para ela internalizar a informação e conseguir refletir. E eu quero muitas vezes causar uma emoção nela. Se eu estou, nesse caso, por exemplo, falando em rede social, no momento que eu pergunto, você realmente sabe comunicar o teu valor? Pensa nesse momento. Essa pausa dá a oportunidade da pessoa pensar, puxa, não tô. Isso gera uma conexão e aí, a partir disso, logo depois do meu discurso, eu posso mostrar uma solução para esse problema e a pessoa vai estar mais engajada. Eu posso usar a pausa também para que aumentar o impacto de uma mensagem importante que eu quero passar. Eu poderia falar, essa é a diferença entre quem é ouvido e quem é ignorado. Ou, usando a pausa, essa é a diferença de quem é ouvido e de quem é ignorado. Eu posso usar a pausa também como uma estratégia para despertar curiosidade, para manter o interesse durante a minha fala. Olha como eu quebro completamente o suspense quando falo direto. E sabe quantas pessoas conseguem usar isso no dia a dia delas? Nem 3%. E sabe quantas pessoas conseguem usar isso no dia a dia delas? Nem 3%. Ou também, eu posso usar pausa para respiração. Muitas vezes, quando a gente não tem tanta intimidade como a gravação, ou quando você está exposto num grande público, você pode ficar um pouco nervoso. Isso faz com que teu diafragma se contraia um pouco e isso dificulta também a respiração. E se a gente fala sem a pausa, eu começo a consumir cada vez menos ar. Tua fala, tua voz vai perdendo força e chega uma hora que você trava e não consegue mais falar a informação. Então, planejar essa pausa de forma natural na tua fala é uma maneira de você conseguir respirar, de colocar ar para dentro. E quanto mais ar você tiver, mais você consegue oxigenar o teu cérebro. E isso vai deixando você mais calmo. Claro, se você não fizer esse planejamento de pausa, parece que você está ali tentando puxar ar. E isso vai parecer também uma questão de despreparo. E um quarto e último ponto é você tomar cuidado com os vícios de linguagem. Vícios de linguagem, os mais famosos, como então, tipo, bem. Tem algumas pessoas que sempre acabam a frase com a palavra tá, que eu falo que parece a síndrome do professor Girafales, sabe? Tá, tá, tá. Pode ser que a primeira vez não te incomode tanto, mas depois que a pessoa repete pela 20ª, 30ª, 100ª vez o né no final da palavra, isso começa a irritar. Existem pessoas que não sabem pensar sem falar. Elas sempre usam enquanto elas estão pensando na resposta. A gente tem que pensar aqui que a maneira como a gente se comunica pode influenciar a forma como as pessoas te enxergam. Olha como isso começa a ficar irritante ao longo do tempo. Para evitar esse vício de linguagem, você precisa mostrar o seu valor, tá? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é identificar os vícios de linguagem que eu tenho. E eu sei que muitas vezes isso é difícil porque a gente não percebe. Portanto, gravar a tua fala de forma natural, falando ali sem nenhum tipo de restrição, é uma maneira de você conseguir ativamente identificar quais são os vícios de linguagem que você tem. Agora, você pode ter mais de um vício de linguagem. E se você ficar tentando pensar em todos eles, na hora que você for gravar algo, na hora que você estiver falando numa reunião, isso pode te deixar mais nervoso, mais nervosa. Então escolhe um por vez para você eliminar. Se você fala muito né e começa a usar muito então no início das frases, qual é o mais crítico? Vamos tirar o né? Tudo bem. Então, toda vez que eu estiver falando com alguém, eu vou prestar atenção em não utilizar o né. Ou então, a gente deixa para um segundo momento. Uma estratégia que vai fazer você eliminar muitos vícios de linguagem é entender que todo final de frase deve acabar com um ponto final. Esse ponto final pode ser representado por uma pausa ou por uma respiração. A gente tem muito vício de linguagem porque você não sabe ficar em silêncio quando para de falar.
Então, essa urgência de sempre necessitar uma palavra engatando na outra é o que causa a gente usar o vício de linguagem. Você precisa fazer isso, e então a gente precisa fazer aquilo. Ou sempre terminar com tá. A gente precisa fazer isso, tá? E depois, então você usa tá e depois o tempo todo. Termina a frase numa pausa. A gente precisa fazer isso primeiro. Logo depois, você pode pensar no segundo passo, que é um passo conectado com o terceiro. Pense que o terceiro passo, entende como terminam as frases com um ponto final, e o ponto final é representado pela pausa. Se uma das estratégias é terminar com um ponto final, uma outra estratégia que vai eliminar a grande maioria dos teus vícios de linguagem é entender que você não precisa pensar em voz alta, usar o você pensa em silêncio. Se você precisar refletir qualquer coisa, silêncio. Entenda que não tem problema nenhum você utilizar o silêncio. O problema é que a gente sempre foi condicionado que você não pode ficar quieto. Parece que dá até um ruim, né, quando você está em silêncio com outra pessoa. Mas quanto mais você se acostumar com essa estratégia de que você não precisa se comunicar o tempo todo, mais natural isso vai ficar e melhor a tua oratória também vai acabar ficando. E você, durante essa aula, percebeu algum desses problemas na tua fala? Já identificou o que você pode melhorar? Mas entenda uma coisa, não é só a maneira como a gente externaliza as palavras que influencia como as pessoas te enxergam. A tua linguagem corporal também é muito importante. E agora eu quero saber de você. Você gostaria que eu gravasse uma aula falando de linguagem corporal? Então, se você quer a continuação desse assunto, me conta aqui nos comentários, falando eu quero. Se a gente conseguir chegar aí a 50 comentários, eu gravo uma aula falando sobre as estratégias para melhorar a tua linguagem corporal. Mas agora, se você quer desenvolver toda a estratégia para melhorar a tua comunicação, falando sobre apresentações, sobre as estratégias de narrativa e storytelling, desenvolvendo de forma completa tua oratória e tua linguagem corporal, você pode fazer hoje a sua inscrição no meu programa de desenvolvimento profissional, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades que estão em alta no mercado de trabalho, habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar 5 áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. Para se inscrever hoje mesmo, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like e de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.